Olá pessoal, muito boa noite. Mais uma videoaula, né? Espero que todos estejam bem. Mais uma videoaula sobre uma questão que o pessoal está pedindo para a gente resolver, e a gente vem com essa ideia de sempre estar reforçando esse conhecimento, refazendo as questões, fazendo e refazendo as questões, tá certo? Então, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez nesse nossa videoaula. Espero que todos tenham se inscrito, né, no meu canal. Quem não fez, o faça, né? Faça lá a sua inscrição, deixe seu comentário, ative as suas notificações, faça a divulgação do canal para os seus amigos, seus familiares e tal. Isso é importante para a gente ter um canal dedicado à física e à construção do conhecimento do ensino das ciências exatas e da natureza. Tá? Bom, é o seguinte, a questão é a questão da lista. É uma questão número questão número 5, né, na lista de exercícios que eu fiz. Tem o exercício avaliativo, mas teve uma atividade antes, tá? Então diz o seguinte, a questão um quadrupolo é composto por dois dipolos próximos um do outro, como mostra a figura. Se QA é igual a 3, se QB é igual a menos 5, se QC é menos 7, se QD é 2 microcoulombs, a distância do ponto P ao ponto 00, que é o eixo, né, é igual a 20 centímetros. Ele pergunta a letra A, isso aqui foi questão de prova, por isso tem essa pontuação aí, tá, gente? Ache a força elétrica resultante em módulo, direção e sentido quando uma carga Q é igual a 6 microcoulombs for colocada neste ponto. Certo? Então, foi questão de prova em épocas passadas, na FamaSul e outras no IFPE, no lugares que eu trabalho. É por isso que tem essa pontuação aí. Mas veja, primeiro vamos explicar o que é quadrupolo, né? Então, quadrupolo já está dizendo, né? São dois dipolos, que são duas cargas alinhadas, né, em um sistema de coordenadas, que pode ser em um sistema de coordenadas XY. Eu tenho duas cargas, ó, mais duas cargas no eixo positivo, duas no eixo negativo, formando dois dipolos, né? Aqui é um polo, que é um par, dipolo, são dois polos, e aqui é outro dipolo, dois polos, tá certo? São quatro, então são quadrupolo. Essa distância A, que é essa distância aqui da carga A para a carga B, 6 centímetros. Da carga B até o ponto 0 é a metade, né? Que é A sobre 2. Então, no caso, 3 centímetros. E a mesma distância para as inferiores, né? Da carga A, C para D é 6, e da C ao ponto 00 é a metade, então é 3 centímetros. Ok? Outra informação que ele diz que do ponto P para o ponto 0, aqui, eu coloquei aqui letra O, né? Letra O, para o ponto O, que é o eixo, né, 00, essa distância é 20 centímetros. A distância de P a O é 20 centímetros, ok? Essa distância é 20 centímetros. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele quer calcular, o que é que ele pede? Então, achar a força elétrica resultante no ponto P dessas quatro cargas, ou seja, desse quadrupolo, né? E não só o módulo, ele não só quer o valor numérico, a força elétrica terá tantos newtons, não, ele não quer isso. Ele quer, além disso, ele quer calcular o módulo, que é o valor numérico que vai dar, a direção e o sentido dessa força elétrica resultante total do sistema, certo? Então o que é que a gente tem que fazer? Então vem comigo aqui para a gente ver, analisar ponto a ponto. Veja só, muitos alunos não estavam entendendo, né? Como é que eu vou calcular aqui a força elétrica no ponto P? Bom, mas veja, o quadrupolo, ela tem, se é colocada uma carga Q igual a 6 micro positiva, né? Colocado uma carga aqui, ó, mais Qzinho, tá certo? Então, se existe uma carga Q e existe várias cargas aqui, vai existir, claro que necessariamente, uma força de interação. Se ela é forte ou se ela é fraca, quem vai dizer isso é a distância que separa, tá certo? Porque a gente sabe que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem, mas não é isso que o problema está querendo. Quer que você calcule ali a força elétrica resultante naquele ponto. Se eu coloco, no momento que eu coloco, se eu não tenho carga ali, só existe força de interação entre essas cargas.
Mas no momento que eu coloco uma carga mais Q aqui minúscula e peça resultante ali, então eu tenho que fazer essa carga colocada no ponto P em relação a QA, a QB, a QC e a QD de dado. Estão entendendo? Então eu tenho que fazer essa carga em relação a todas. Poderia ter 1 milhão de cargas aqui. Eu tenho que fazer essa carga aqui em relação às 1 milhão de cargas, se tivesse aí. Tá certo? Ele dá o sinal das cargas. Ó. Carga A é positivo, carga B é negativo, carga C é negativa e carga D de dado é positivo. A carga Q minúscula é positiva, então vamos calcular. Então, ó, o que é que a gente faz primeiro? Bom, eu vou alinhar, se eu quero a resultante aqui, vou fazer P em relação a carga Q em relação a carga QA. Então vou traçar aqui uma linha pontilhada, ó, partindo de A, não precisa ser 100%, né? Até ajeitar aqui, porque senão não vai, né? Ó. Então vamos partir aqui direitinho, pelo menos melhorar aqui. Vamos ver. Certo? Ó, do ponto A até o ponto B. Então observe que eu tenho aí uma construção. Do ponto B para o ponto P, eu tenho também essa ligação aqui, ó. Certo? Do ponto C para o ponto P, também tenho essa linha aqui. Certo? E do ponto D de dado para o ponto Q, P de P, eu tenho aqui também essa ligação aí. Ok? Então observe que eu tenho um feixe de ligações entre cada carga A, B, C e D até o ponto P, onde se encontra essa carga minúscula, né, mais Q. Tá certo? Q minúsculo mais Q. Tranquilo? Então, veja que surgiu um feixe de ligações de A para P, de B para P, de C para P e de D para P. Primeiro passo é colocar isso aí. O segundo passo agora é colocar o vetor força elétrica partindo do ponto P em relação às cargas. Por que partindo do ponto P? Porque o problema quer que você calcule, que você ache a força elétrica resultante no ponto P. Então tem que partir dela. Então, ó, vamos lá. Aí eu faço o quê? A carga minúscula é positiva, né? Mais Qzinho. A é positivo. Se A é positivo e Q é positivo, então a força elétrica é de repulsão. Não é isso? Repulsão. Então, ó, posso colocar uma força assim, ó. Repulsão. Saindo, né? Aí vou dar um nome aqui. Vou botar F Q A da carga Q para a carga A, ou FPA, né? P, ponto P em relação a A. Eu vou colocar QA, certo? Da carga Q em relação à carga A. Qualquer nome é aceitável, tá? Desde que você não confunda no final. De B para Q, ó, do QB, do ponto P até o ponto B, Q, né, é positivo, Qzinho é positivo e QB é negativo, positivo e negativo, atração, então a força elétrica, ó, vem para cá, né? Aponta para a carga. Então eu vou colocar o F Q B, certo? Do ponto P em relação à carga C, então Q para C, Q é positivo, C é negativo, então é uma também atração. Então para cá de novo, certo? Para cá de novo, então eu vou colocar F Q C, F A C. E a última de P para D de dado, então Q é positivo e D também é positivo, então é repulsão, então vai para lá, ó. Vou colocar o nome aqui, FQD. Estão vendo aí? Ó, dois vetores para dentro, C, QC e QB, e dois vetores para fora, né? Do feixe, do quadrupolo, QA e QD de dado. Tranquilo aí? Bom, então o primeiro passo nós já demos. Colocamos as vetores, né? Vetores de força elétrica parcial entre cada carga, né? E agora o que é que a gente vai fazer? Calcular essas forças elétricas usando a calculadora científica. Outro ponto, né? Me perguntaram também, muita gente está com dificuldade de usar a calculadora científica, né?
Para eu fazer uma aula mostrando a calculadora, como é que faz, é muito extenso, né? Como eu disse a vocês, eu baixei um aplicativo. Existem muitas calculadoras científicas, tanto para Android como para Apple, né? Quem tem. Mas eu uso o RealCalc. Não estou ganhando nada com isso, mas desses aplicativos os mais leves, existe a versão free e a versão paga. A versão free é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, né? Para Android, para mim não tem melhor. Eu uso ela direto, tá certo? Estou até com ela aqui. Ou uma calculadora qualquer que tenha função científica. Qualquer uma tem a função científica, você vai conseguir fazer, tá? Existem umas que tem o manejo, a disposição das teclas num formato diferente, mas ela calcula do mesmo jeito, tá? Bom, observe que quando eu coloquei a primeira força aqui, ó, essa força FQA de P até o ponto A, observe que quando eu faço isso em relação ao eixo, ó, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, certo? Ó, isso aqui é 90 graus. No mesmo fato, eu tenho aqui, ó, também um triângulo 90 graus, tá certo? Então, existe aí vários triângulos, ó. Aqui é um triângulo, esse aqui é outro, esse aqui é outro, e esse aqui é outro, e tem um externo, né? Só que para a questão eu vou precisar saber a distância que leva do ponto P até ao ponto onde está a carga QA, que é a mesma distância do ponto P até a carga QD, porque eles têm a mesma distância, né? De 0 até A é 6, de 0 até D também é 6, né? Aliás, é 9, né? 9 que é 6 de 3, 9. 6 e 3, não. Tudinho é 9. Tudinho aqui é 9, né? Aqui é 6, aqui é 3, aqui é 6, aqui é 3. Então tudo é 9. Então vamos calcular. Vou chamar essa distância aqui de x1. Distância aqui de x1. Essa distância daqui de x2. Ou pode ser D1, D2. Qualquer nomenclatura que você der. Tá certo? Em preto eu vou chamar de... posso chamar de y1 aqui. Tá? E y2 aqui. Ok? Ou x3, x4. Tanto faz, tá certo? Como eu já coloquei x1, x2, vou colocar y1, y2. Ou z. Ou qualquer letra que você queira que simbolize distância. Vamos calcular. Mas aí fica tranquilo, porque se eu calcular x1 e y1, eu vou ter automaticamente x2 e y2, né? Porque são iguais, são simétricos, né? Ou seja, tem a mesma distância, tem o mesmo posicionamento, ó, de um e de outro. Então se eu calcular um, tem o outro. Então a distância, posso afirmar seguramente que a distância x1 é igual à distância x2. Não é verdade? E a distância y1 é igual à distância y2. Isso aqui, tá? Se eu calcular um, tem o outro. Na verdade, só calculo duas. Então, ó, se eu calcular x1, como é que eu vou calcular? Bom, pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que se eu quero essa hipotenusa aqui, ó, que é a hipotenusa x1, basta eu calcular, usar o teorema e calcular. Então, calculando x1 aqui no cantinho, ó, quem é x1? x1 ao quadrado vai ser esse cateto aqui, né, ao quadrado, essa medida daqui, ó. Mas o problema diz que a distância de P até o eixo 0, 0, né, vale 20 centímetros. Mas 20 centímetros possui 0,2 do metro, né? Então, vai ser 0,2 ao quadrado mais essa medida daqui, ó, desse triângulo aqui. Quanto é essa medida? Aqui é 3 e aqui é 6. Tudinho, 6 mais 3, 9. Essa medida daqui dá 9, né? 9 mais 9 centímetros. 9 centímetros é igual a 0,09 do metro, né, pessoal? Basta dividir por 100. Para passar de centímetro para metro, basta dividir por 100. 0,9 ao quadrado. Fazendo aqui, levando ao quadrado, somando e tirando a raiz quadrada, a gente vai encontrar quanto? Então vamos lá. 0,2 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado, eu tenho 0,85. Tirando a raiz quadrada, eu tenho aproximadamente 0,90. Vou colocar só mais uma casa decimal, tá? Vou fazer aqui mais. Vou colocar mais uma casa decimal. Vou colocar 0,92, tá? Metros. Calculei x1. E y1. Y1 é o triângulo menor, né? Esse aqui, ó. Certo?
Eu quero essa hipotenusa menor aqui, ó, y1. Então, y1 ao quadrado é igual a essa medida aqui ao quadrado, que é a mesma, né? P até o ponto 0, 0 é 0,2, 20 centímetros ao quadrado, mais esse pedacinho aqui ao quadrado. Esse pedacinho mede 3, né? 0, então 3 centímetros tem 0,03, né? Metros. 3 centímetros, 0,03 metros. Pronto, colocando lá. Perdão, aí tem um erro ali, né? Quem não viu, ó. Aqui, ó. 0,2 aqui é 0,09, né? Ali é 0,09. Não é 0,9, né? 9 dividido por 100 dá 9 centímetros. Tá vendo? E ó. 0,09 ao quadrado. Então a gente tem que ter uma alteração aqui, né? Então vai dar 0,09 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado. Vou tirando a raiz quadrada, aí tá certo agora, né? 0,22, não, 0,92 não, 0,22 centímetros aproximadamente. Como eu disse lá em aulas passadas, isso aqui eu não treino isso antes, né? Eu fiz a questão, montei a questão e estou resolvendo agora, como se eu estivesse com vocês aí resolvendo também agora, certo? Tem um papel, não tenho nada aqui. Então, outro é 0,2 ao quadrado mais 3, que é 0,03. Então, 0,03 ao quadrado. 0,03 ao quadrado. Então, y1 ao quadrado. Y1 vai dar aproximadamente. Vamos lá. Uma calculadora fundamental, tá? 3 ao quadrado mais. Esse aqui dá 0,20. Tá? Então, 0,20. Muito próximo, né? 0,20 metros. 0,20 metros, tá? Bom, 0,20. Então, como nós calculamos as duas distâncias, né? Como já disse que x1 é igual a x2 e y1 é igual a y2, agora a gente vai calcular as forças parciais, né? FQA, FQB, FQC, FQD, as quatro, tá certo? Então, fazendo isso, ó, calculando as quatro forças, passar para o lado de cá. Então, FQA, quem vai ser FQA? Então, já vou colocando FQA é igual a as duas cargas, né? QA e Qzinho. Então, o valor da constante eu não coloquei, mas a gente sabe a constante K, né? 9 vezes 10 a nona, né? Newton, metro quadrado por coulomb quadrado. Então, K0, 9 vezes 10 a nona. A carga QA já transformada, 3 vezes 10 a menos 6, vezes a carga Q, minúsculo, 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância de QA, de P até A. De P até A é x1. X1 está aqui, 0,22 metros. Isso aqui vai dar um valor aqui, né? FQB é igual a 9 vezes 10 a nona. QB é 5, né? Positivo, a gente não coloca sinal negativo na forma, por causa do módulo, né? Que eu tenho um módulo, né? Teria um módulo aqui, ó. Certo? Exatamente tirar o sinal negativo. Vezes 6 vezes 10 a menos 6, dividido por QB. QB é y1. Tem que ter cuidado para a gente não errar a distância, né? 0,20 ao quadrado. Vai dar um valor aqui. FQC, 9 vezes 10 a nona. Vezes C é 7. 7 vezes 10 a menos 6. Vezes 6 vezes 10 a menos 6. Dividido por C, que C é y2, né? C é y2, ó. Y2 é 0,20. Vai dar um valor. E finalmente FQD, 9 vezes 10 a nona, vezes 7 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6, dividido por 0,22, que é x2, né? E vai dar um valor aqui, certo? Então depois eu vou fazer uma explanação só com a máquina, tá? Para vocês ganharem tempo para fazer isso aí, tá certo? Nas avaliações a gente vai cobrar isso, então você vai ter que ter tempo. Então, calculando aí, a gente vai encontrar a primeira lá, 0,22 ao quadrado, vou colocar logo aqui, 9 vezes 10 a nona, vezes 3 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6, dividido por isso, vai dar, a primeira dá 3, aproximadamente, vou colocar aqui 3,5
newtons, tá? 3,5 newtons é a primeira, dá 3.347, coloquei, aliás, 3.34, perdão, tá? 3.35 newtons, duas casas decimais, tá? Pra gente dar uma precisão maior, já que trabalha com distância pequena. A segunda, eu tenho 9 vezes 10 a nona. Então eu tenho 9 vezes 10 a nona, ponto 20 ao quadrado, 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6, 6,75, que já vem de aproximação, então eu coloco 6,75 newtons. A de baixo, 9 vezes 10 a nona, vezes 7 vezes 6, 9,45. E a última dá 0,22. 9 vezes 10 a nona, vezes 7, QD é 2, né? QD é 2, ó. Aqui é 2, né? Vezes 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 a menos 6, dividido por, tá, 2,23 newtons, certo? 2,23 newtons, pronto. Só aquela última aqui que eu tinha colocado 7, repetida da anterior, da C, né? Mais D é 2. Bom, tudo certinho, as cargas, os resultados das forças. Agora vamos nos preocupar em calcular as forças resultantes. Agora a gente tem que entender o seguinte: calculamos as parciais. Para que vai servir isso aí? Para a gente calcular a resultante total do problema. Observe que aqui, ó, entre A e D de dado, ó, QA e QD, existe dois vetores que formam um ângulo aqui, ó. Tá certo? Forma um ângulo aí. Se ele forma um ângulo entre eles, tem uma resultante. Tá certo? E a resultante, ó, depois eu pego esse resultado aí, eu posso apagar e colocar, deixar só os resultados para a gente ganhar o quadro, né? Quando eu faço isso, eu tenho uma resultante aqui. Vou colocar esses valores aqui das forças, certo? Para a gente poder apagar aqui. Então, ó, colocar aqui no cantinho FQA igual a 3,35, FQB igual a 6,75, FQC, aqui os vetores, né? Tem que colocar aqui os vetores. FQC igual a 9,45 e FQD 2,23 newtons, tá certo? Então já posso apagar aqui, vocês podem voltar o vídeo aí quantas vezes quiser, então não vai alterar nada. Então vejam só, quando eu faço isso, né? Quando eu faço calculo a resultante ali, total, né? Eu tenho que entender o que? Que aqui ficou um ângulo θ aqui, ó, tá certo? Ok? Então entre eles eu tenho uma angulação θ aqui, ó, que eu vou calcular essa resultante, ó, traçando fazendo a projeção dos dois vetores, eu tenho a minha resultante aqui, ó, certo? Mas é a resultante total do problema? Não, porque eu estou calculando a resultante só para esses dois vetores, ó, A e D de dado, FQA e FQD. E o de K? O de K é outra resultante parcial. Então, se não é total, é parcial. Então, eu chamo força resultante parcial 1. Da mesma forma, aqui entre B e C, B de bola e C de casa aqui, ó, eu tenho uma resultantezinha aqui, ó. Não forma um ângulo entre eles, que eu vou chamar de alfa. Então, vai ter uma resultante aqui, ó. Ó. Certo? Ó. Se não é resultante total, nem aqui é resultante total, aqui é outra resultante. Que resultante é essa? Vou colocar aqui para a gente ver melhor. Força resultante parcial 2. Tá certo? Mas se você der lá direitinho a figura, né, como eu fiz essas projeções aqui, ó, FR1 é para a direita e FR2 está para
Ó, pra cá, ó, vou colocar aqui, pra vocês lembrarem que aqui é o FR2, tá? Isso aqui, ó. O FR2, ó. FR2, eu tenho um alfa aqui, ó. Tá? O FR2 é ali. Observe que eu já sei que minha força resultante total desse problema vai ser uma diferença entre FR1 menos FR2 ou FR2 menos FR1. Vou ver quem é maior numericamente quando eu calcular. E a direção sentido? A direção eu já sei também. A direção eu já sei como vai se comportar. Por quê? Porque a direção é horizontal. Tanto para FR1 quanto para FR2. Vai ser horizontal. Nem é vertical, nem é inclinada. É horizontal. A direção eu sei. Qual o sentido? Vai ser para a direita ou para a esquerda? Não sei. Eu tenho que calcular porque eu tenho que calcular FR1 e FR2. Que a gente vai fazer agora. Então, ó. Vamos calcular. Quem é o FR1? O FR1 vai ser, ó. Se eu tenho uma angulação θ, eu preciso saber quem é esse ângulo aqui, ó. Eu preciso saber quem é esse ângulo aqui, que na verdade é esse ângulo de dentro, né? Ó, esse ângulo de dentro, ou seja, esse ângulo aqui é OPV, ele é oposto pelo esse vértice aqui. Então, se eu calcular esse ângulo de dentro aqui, eu tenho esse, que é o mesmo. Tá? Então, ó, quem vai ser FR1? FR1 vai ser, lei dos cossenos, né? FR1 vai ser FQA ao quadrado mais FQ d de dado ao quadrado mais duas vezes FQA FQD cosseno de θ. Certo? O FR2 será a mesma coisa. Vai ser FQB ao quadrado mais FQC ao quadrado mais duas vezes FQB vezes FQC cosseno daquele alfa ali ou qualquer outra letra que você quiser, tá certo? Esse alfa aqui. Bom, para calcular essa resultante, as forças eu já tenho, só preciso calcular os ângulos, tá? Para eu substituir e calcular as forças resultantes parciais, FR1 e FR2, depois fazer a diferença e calcular a total. Então, como é que eu vou calcular esse ângulo aí? Bom, observe, como eu tinha falado logo no começo, que a junção desses feixes de ligações entre P e A, B, C e D de dado geraram triângulos e triângulos retângulos. Bom, se eu calcular, se eu sei esse ângulo aqui, ó, eles são simétricos, ou seja, tudo que tem a parte de cima tem na parte de baixo, então se eu calcular esses dois ângulos aqui, ó, esse com esse, eu tenho um de baixo também. Não é? Tudo que eu tenho um ângulo de cima, eu tenho um de baixo. Mas se eu calcular esse ângulo aqui, ó, esse ângulo daqui de cima é igual ao de baixo, né? Porque é o mesmo. Esse ângulo daqui de cima é o de baixo. Então, θ vai ser quem? Vai ser esse ângulo aqui. Vai ser θ', vamos chamar θ' aqui. E esse outro aqui todinho, né? Esse pedaço todinho, aliás. E esse outro aqui, ó. θ' também. Então, θ é a soma daqueles dois. Se eu calcular tudinho, eu tenho ele, né? Porque aqui eu tenho a metade, ó. Eu tenho esse ângulo de cima e o de baixo. Mas ele tudinho, não é esse, né? Oposto pelo vértice, ó. Então esse ângulo aqui é o θ. E aqui θ'. Vou chamar de θ duas linhas para a gente diferenciar, tá? Então, na verdade, esse θ aí, o ângulo θ, quem é? Vai ser a soma, ó. Aqui eu tenho a metade, ó. θ' mais θ duas linhas, que são iguais, né? Ou duas vezes θ'. Tanto faz. A mesma coisa, né? Ou duas vezes, ó. Quem é θ? Duas vezes θ'. Poderia ser assim também, ó. Duas vezes θ'. Porque θ' é igual a θ duas linhas. Então é a mesma coisa. E o outro ângulo? E o de dentro? Com calma, né? Então vamos lá. Vamos calcular a θ'. Usando a tangente, usando a máquina calcular, eu posso calcular quem é esse ângulo θ'. Então a tangente de θ' é quem? O que é tangente? É cateto oposto, ó, esse ângulo aqui, cateto oposto, essa medida aqui, ó, certo? O oposto que está de frente para o ângulo sobre o adjacente, que está, né, ao lado, que está paralelo ao ângulo. Então, ó, cateto oposto, essa medida aqui, 6 mais 3, eu tenho 9. E o adjacente é a distância de P até o centro, 20. Não, mas tem que transformar para metro? Não, não altera nada, né? É a mesma coisa. Então, ó, 9 dividido por 20, 9 dividido por 20, eu tenho um valor de 0,45, tá certo?
Mas eu não quero esse valor, eu quero saber qual é o arco cuja tangente é 0,45. Então você digita 0,45, 2NDF e tan. Alguns calculadores diferentes, tem um shift, mas é a mesma coisa, tá? 0,45, 2NDF tan. Então esse ângulo aí, ó, dá aproximadamente 24,3 graus, tá certo? Então se eu achei tetalinha, eu posso calcular quem é o teta. Então logo aqui, ó, posso implicar dizer que teta é 2 vezes 24,3 graus. O teta que eu estou procurando é 48,6 graus, tá certo? 48,6 graus. Esse é meu ângulo aqui primeiro. Então já posso calcular quem é o meu FR1. O outro ângulo, o alfa, a mesma coisa, vou fazer para esse ângulo pequenininho aqui, ó. O ângulo alfa é a soma dessa partezinha que tá aqui, desse ângulozinho que tá aqui, parte de cima e de baixo. Então o alfa é 2 vezes qualquer um desses ângulos aqui que eu posso chamar de um alfa linha, por exemplo. Vou colocar aqui um alfa linha. Sei que tá pequenininho, tá? Mas a soma de alfa linha mais alfa duas linhas, ou o alfa é 2 vezes alfa linha. Mesma coisa, tá? Eu posso calcular aqui também, deixar separado aqui, ó. Tá, vocês, vamos calcular logo o FR1 substituindo, né? Para ver quanto é que vai dar. Então substituindo aqui, ó, na primeira, ó, aqui, logo aqui na primeira, a gente vai ter FR1 ao quadrado, né? FQA 3,35 mais FQD 2,23 mais 2 vezes 3,35 2,23 vezes o cosseno de 48,6. Então, vezes o cosseno de 48,6 graus. Vamos calcular isso aqui, FR1, né? FR1 será, vai dar um aproximado, porque já vem de aproximação lá, né? Então vamos lá, vamos calcular isso aí. Vou calcular isso, tem várias formas, tá? Vou calcular logo 48,6, o cosseno disso aí dá 0,66. O cosseno disso aqui, tá? O cosseno aqui, o cosseno de 48,6 dá aproximadamente 0,66. Se eu substituindo ali vai dar, então calcular essa parte aqui, 2 vezes 3,35 vezes 2,23 vezes 0,66, é isso, colocar em memória e aí executa a primeira parte, 3,35 mais 3,35 mais 2,23 mais isso, raiz quadrada, eu tenho aproximadamente aqui 5,10, 5,1 newtons. Vocês podem também testar em casa, tá? Esse valor aí. Tá? Primeira parte. A segunda, vamos calcular que eu falei o alfa, né? A tangente de alfa ali. Daquele alfa ali, ó. Esse aqui. Tá? A tangente de alfa. Quem é a tangente de alfa? Se eu calcular o alfa linha, por exemplo, a tangente de alfa linha. Quem é? A alfa linha está aqui. Cateto oposto, essa medida daqui, ó, né? Que é a medida oposta àquela distância de QB até o eixo, que é 3, né? A medida é 3, tá certo? Tá fora ali de quadro aqui, mas a medida é 3, porque é esse triângulo aqui, né? Porque tá fora aqui, de B até isso aqui, então essa medida aqui é 3. E a distância do cateto adjacente, o oposto é 3, o adjacente é 20, tá certo? Então vamos lá, que aqui está fora do esquadro, esse peso na verdade é para vir para aqui, né? Por isso que não bate ali, mas tá coerente. Então 3 dividido por 20, tá? O 9 dividido por 20 aqui é 3 dividido por 20. 3 dividido por 20, a gente tem 0,15, mas qual é o arco cuja tangente dá 0,15? 8,53, então alfa linha, né? A tangente, então alfa linha é igual, isso aqui dá 0,15 dividido, o alfa linha vai dar 8,53 graus. Mas eu não quero alfa linha, eu quero alfa. Mas alfa
é duas vezes, né? Alfa é duas vezes alfa', que é igual a duas vezes 8,53. Então esse alfa ali, interno, né? Vai dar 8,53. Eu tenho 17, aproximadamente 17,06 graus. Pronto. Tá certo? Então calculei o outro ângulo. Calculado o outro ângulo, agora eu posso calcular o FR2. Para isso eu vou pagar aquela parte de lá, para não pagar essa parte aqui, tá certo? Vou pagar aquela parte lá que é os dados da questão, que eu não preciso mais. Então eu chego aqui e apago. Ó, pago isso aqui, não me interessa mais também, isso aqui, né? Nada disso me interessa mais. Estamos chegando no final. Então, o FR2, que é a segunda parte, né? Que é esse agora aqui, ó. O FR2 será o FR2 ao quadrado é igual FQB ao quadrado. FQB é 6,75 mais FQC. FQC é 9,45 ao quadrado mais 2 vezes 6,75 vezes 9,45 vezes o cosseno de 17,6. 17,06. Pronto. Aí você chega aqui, vou calcular logo o cosseno de 17,06, dá 0,95. 0,95, então vou substituir aquela parte lá. Duas vezes 0,06, 0,95. Então, duas vezes 6,75 vezes 9,45 vezes 0,17. Rapaz, 0,95. Pronto. 2 vezes 6,75 vezes 5 vezes 0,95. Tá isso. Vamos lá. Primeira parte agora, 6,75 ao quadrado mais 9,45 ao quadrado mais, tirando a raiz quadrada, vou encontrar 16 FR2. Vou fazer novamente, tá? Encontrei aqui, deu 16 newtons. 16,0 newtons. Vamos lá, vamos calcular de novo, né? A gente, então, 0,95. Beleza. Então, duas vezes 0,75 vezes 9,45 vezes 0,95. Beleza. Vamos lá. 0,75 vezes 9,45 vezes 0,95. 121 ponto. Isso. Agora 6,75 ao quadrado mais 9,45 ao quadrado. Somado com isso aqui, a raiz quadrada. Isso, 16, tá certo? Deu 16 newtons. Então a primeira deu 5,10 e a segunda deu 16. Claro que cada ângulo é muito maior, né? A primeira é 48,6, a segunda deu um ângulo menor, 17 graus aproximadamente. Então, se multipliquei por um décimo menor, né? Então, obviamente a força aqui é maior. 16 newtons é a FR2, ó. A primeira deu 5,10 e a outra 16. Agora a resultante total. Então, o que é que a gente vai olhar? Bom, como eu disse que aqui na figura ficou assim, ó, no final ficou FR1, tá certo? FR1. Então a figura ficou isso, né? Ó, tá ali, ó, FR1 para lá, ó, e FR2 em preto, tá? FR2 em preto para cá, ó. Ok, ó. Então, ó, certo? FR2 para cá. Observe, ficou assim, ó, FR1 e FR2 aqui, ó, esse do meio aqui, ó, certo? Então, aí já sei que a direção é horizontal, né? Não é vertical nem é diagonal, é horizontal. A direção eu já sei, é um fato. Agora, o módulo. Então, colocando aqui, ó, se eu tenho dois vetores na mesma direção horizontal e sentidos opostos, eu tenho que fazer uma subtração, né? Propriedade de vetor. Então, quem é a maior das duas aqui? FR1 numericamente. FR1 ou FR2? FR1 é 5. FR2 é 16.
Então, eu já sei que a minha resultante entre eles, a força resultante total, será quem? FR2 menos FR1. Por quê? Porque FR2 é maior do que FR1. Certo? Então, 16 menos 5, FRT, aproximadamente, né? 16 menos 5,1, a gente tem um valor de 15,16 menos 5,1, a gente tem um valor de 10,9. FRT é igual a aproximadamente 10,9 newtons. 10,9 newtons, tá certo? Mas poderia fazer FR1 menos FR2? Poderia, né? Porque força não pode ser negativa porque é vetorial, então eu tenho que colocar o módulo aqui. Mas o resultado era o mesmo, 10,9. Agora, cuidado, porque se você fizesse isso, você, além de colocar um módulo obrigatório, você não pode se confundir agora nessa resposta final. Porque a direção a gente sabe, ó. Então, a resposta do problema. Ó, o módulo. Quem foi o módulo? Módulo 10,9 newtons. Direção. Direção horizontal. E o sentido. Aí é que vem a questão agora, né? Poderia colocar tudo a perder. Módulo é o valor numérico que deu na conta, 10,9, aproximadamente ali. Direção horizontal. E o sentido? Né? Quem foi maior no valor numérico? FR2 ou FR1? FR2. Então, o meu FRT, o sentido dessa questão todinha, certo? Era esse aqui, ó. A verdade ficaria, o sentido é, ó, FRT. Ou seja, ela tem que ter o sentido de quem foi maior a força. Por isso que eu coloquei destaque aqui em outra cor. FR2 não foi maior, então o FRT tem que ter o sentido para esquerda. Sentido para esquerda. Sentido para esquerda. Certo? Não é para a direita. Se você colocar para a direita, você está dizendo que FR1 foi maior. A força vetorial FR1 teve um módulo maior e não foi. Porque FR1 foi 5 e FR2 foi 16. Então é para cá, ó. O FRT é para cá. A minha força resultante total é para a esquerda. Tá certo? Bom, é um problema extenso porque eu, além de ter ido assim, bem no passo a passo, teve várias questões de geometria aí, né? E várias questões de geometria, vários pontos geométricos aí para a gente calcular ângulo, calcular tangente, né? Triângulo retângulo, semelhança. Várias questões, a lei de cosseno e tal. Ficou extenso por isso. Mas eu espero que vocês tenham entendido do ponto de vista físico-matemático, né? Tá certo? Então essa é a questão, a resposta mais ou menos aí. Depois vocês podem repetir, refazer a questão usando os mesmos dados ou dado diferente para você treinar ela. Que é só prática, gente. Isso aí é só prática, né? A habilidade é com a quantidade de questões que a gente faz. Na próxima aula, na próxima videoaula, eu vou fazer a questão, que no caso aqui a questão interessante também, é o segundo exercício avaliativo, letra D. D de dado, tá certo? Porque as outras figuras, o triângulo retângulo, quadrado, triângulo equilátero e retângulo, né, tranquilo, dá pra fazer, tá certo? Veja que eu coloquei bastante exercícios, porque determina a força em todos os seus vértices, para você praticar mesmo, isso é prática, para você ir praticando, usando a calculadora. Vou fazer também no vídeo aula usando a calculadora para mostrar a vocês como é que funciona. Tá certo? Vou fazer o 2 letra D, porque vai envolver lei dos senos, lei dos cossenos. É uma questão bem interessante, que é um triângulo obtusângulo, a gente não fez nenhum ainda. Então é a próxima videoaula. Tá ok? Aí por hoje a gente para. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e tenham entendido. E deixe seu comentário lá no canal, que eu vou ficar muito agradecido a vocês. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima videoaula. Tchau!